Olá, pessoal! Hoje nós vamos abordar um pouco sobre a avaliação e terapia das disfunções mastigatórias. Como nós, fonoaudiólogos, iremos realizar a avaliação da função mastigatória e, ao mesmo tempo, identificar suas alterações. E, ao identificarmos tais alterações, qual o procedimento terapêutico que iremos planejar, que iremos nos guiar. Então, quais os principais exercícios, as principais técnicas para adequar a função mastigatória, tanto o fortalecimento da musculatura, como na coordenação dos órgãos fonoarticulatórios. Então, na avaliação da mastigação é imprescindível que o paciente esteja bem posturado, sentado com apoio plantar, ou seja, com os pés apoiados no chão, sentado em uma cadeira de maneira ereta, de forma ereta, e realizarmos também uma filmagem da mastigação para que possamos fazer uma análise posterior de forma mais fidedigna, captando todos os detalhes que em tempo real, muitas vezes, nós não temos a oportunidade de observar alguns detalhes que nos escapam aos olhos. Então, com a filmagem, a gente vai poder detectar algumas alterações que não foram vistas, previamente. É imprescindível que nós estejamos cientes de como está a oclusão dos lábios. Se esses lábios, durante o ato mastigatório, durante a função mastigatória, estarão ocluídos, bem fechados, bem vedados. Os movimentos exagerados da musculatura perioral. Esses não devem existir de forma exagerada. Esses movimentos vão existir de forma discreta. Então, a mastigação também será avaliada quanto à participação da musculatura perioral. Se há amassamento com a língua, do alimento no palato duro, então se a língua vai utilizar desse mecanismo durante a mastigação, se há alguma predominância de lado, se direito ou esquerdo, se há dificuldade em mastigar, quais os movimentos predominantes, se os verticais ou horizontais, os movimentos mandibulares mais presentes, e qual é o tempo da mastigação? É lenta? É rápida? Solicitar que o paciente coma uma porção, de forma como ele está acostumado, ou seja, nós vamos pedir para que o paciente coma de maneira natural, como ele costuma se alimentar no dia a dia, fazendo com que nossa observação seja de maneira discreta, para não inibir esse paciente e ele não nos fornecer informações falsas, Então é imprescindível que ele esteja à vontade, sem que tenhamos que direcionar inicialmente essa mastigação, sem dizer como o paciente deve fazer, sem deixá-lo de forma espontânea. Observar como foi o corte do alimento, se utilizou os dentes incisivos centrais ou os laterais, se usou premolares, molares, o tamanho do alimento que ele introduziu à boca, se é uma quantidade grande, um pedaço pequeno. Vamos verificar a contração e a simetria dos músculos masseter e temporal. Então, por meio da palpação, ao mesmo tempo que o paciente está mastigando, nós vamos lá tocar nessa musculatura, sentir sua contração, se ocorreu de forma simétrica, se um contraiu primeiro que o outro. Então, colocamos as mãos tanto no lado direito como esquerdo e vamos palpando essa musculatura e verificando os movimentos como ocorrem. Vamos verificar também o bolo alimentar, se ele está homogêneo, se está bem triturado, se está organizado no dorso da língua, se houve presença de estase alimentar no vestíbulo, ou seja, resíduos de alimento na comissura labial, no vestíbulo da boca. Isso vai nos mostrar o estado da musculatura de bucinador, de musculatura perioral,
se a língua está realizando os movimentos de lateralidade de forma eficaz. Então, o ideal é que não haja esse alimento nessas regiões. Presença de dor, temos que questionar o paciente se há dor durante a mastigação, se há algum distúrbio, a disfunção de DTM que cause dor de maneira, seja causa articular ou seja causa muscular. Então, nós temos que questionar se há alguma alteração no dente, uma cárie, um canal, que faz com que o paciente sinta a dor, uma afta, uma prótese mal adaptada. Se necessita de líquidos ao mastigar, esse paciente muitas vezes que utiliza o líquido durante as refeições, ele utiliza como uma forma de ajudar o alimento a ser empurrado, ser propulsionado para a faringe, né? Então, como ele não consegue ter uma mastigação eficaz, os alimentos ficam um pouco triturados, ficam mais difíceis de ser deglutidos e assim ele utiliza o líquido. Se há ruídos durante a mastigação, seja por origem da articulação temporomandibular ou pela própria pressão que a língua exerce no palato, ou a musculatura com movimentos exagerados. É indicado que utilizemos pão, o biscoito wafer e a maçã. Cada um com uma consistência diferenciada, cada um vai ter uma forma de incisão diferenciada. E são alimentos de fácil acessibilidade, né? São alimentos fáceis de se conseguir, as consistências são ideais para serem testadas, os ciclos mastigatórios, né, diferenciados em cada um. Então é importante que varie esses tipos de alimento. Então o tamanho ideal seria de 2 centímetros ou 1/4 do biscoito wafer e 1/4 de um mini pão francês. Então a gente tem uma ideia, mais ou menos um pão francês ou um mini pão francês dividido em 4 partes, a gente pega uma dessas partes para testar a alimentação, a mastigação desse paciente. Primeiramente, nós vamos observar a pressão do alimento, como ocorre-se com os dentes incisivos superiores centrais, os incisivos superiores e inferiores, né, obviamente, centrais ou laterais, os incisivos laterais com os caninos e com os pré-molares, né, caninos, incisivos centrais e pré-molares também podem estar juntos, ou ainda na região posterior, quando é realizada com os pré-molares e molares. Vamos observar ainda se ele vai realizar a atividade de corte, se vai utilizar os dentes anteriores como alavanca para quebrar o alimento, ou se ele vai utilizar as mãos ao invés dos dentes para partir o alimento, ou seja, ele vai pular a fase de incisão, ele vai introduzir o pedaço do alimento na boca e não vai fazer a incisão do pão propriamente dito, nem do wafer, né, ou da maçã. Ele parte com a faca, a maçã, e não faz a incisão. Os movimentos mandibulares, nós vamos observar tanto por meio de palpação como da observação. Então, na palpação, a gente vai colocar os dedos, né, e à frente aqui de tragos, e a gente vai ver e sentir ao mesmo tempo o movimento do côndilo, se vai ter a translação, a excursão dessa mandíbula, se ocorre salto mandibular, articular, se ocorre desvio durante a abertura, durante o fechamento, se há estalos. Então, se a excursão vai ocorrer de forma simétrica, então a gente pode sentir com os dedos, né, sobre a ATM. Considera-se adequados os movimentos de abertura inclinado para o lado do balanceio e os de fechamento dirigidos para o lado de trabalho, isto é,
O lado da trituração, portanto, presença de movimentos laterais. Quer dizer o quê? No lado em que está sendo mastigado o alimento, no lado que está sendo triturado, o lado do trabalho, vai apresentar um movimento mais vertical de fechamento. E no lado onde está sendo balanceado, não há alimento, a mandíbula vai apresentar um movimento mais inclinado, mais lateralizado. Quando o alimento encontrar-se mais triturado, o movimento predominante da mandíbula se dará no plano vertical. Então, a partir do momento em que o alimento vai ficando menor, vão diminuindo os movimentos rotatórios e de lateralização e predominando os movimentos verticais mandibulares. Aqui nós temos alguns vídeos em que poderemos fazer um comparativo em cada caso e observar algumas dessas características que foram previamente descritas. Então, nós vamos analisar 4 pacientes e 3 alimentos: maçã, cenoura e o chiclete. Aqui, com a maçã, nós podemos ver uma mastigação com movimentos laterais de mandíbula, movimentos rotatórios também. Vejamos que há uma dificuldade de conter o alimento na cavidade oral por conta do afastamento dos lábios, né? Então a gente está utilizando um afastador e isso faz com que não tenha assim o controle desse alimento, né, entre os dentes de maneira ideal. A falta do vedamento faz com que haja um certo escape, né, do alimento. Mas aí a gente vê movimentos inclinados de mandíbula do lado em que não há o alimento, no lado do balanceio, a mandíbula apresenta uma certa inclinação. E já no lado em que está sendo triturado, o movimento é mais vertical. Então a gente vê um movimento de fechamento. Podemos ver aqui que é um paciente que tem uma mastigação bilateral alternada. Então ele mastiga, faz ciclos mastigatórios de um lado e ciclos mastigatórios do outro. Nesse segundo paciente, nós vimos uma mastigação verticalizada, né? Então ele tem a dificuldade de manter os movimentos rotatórios da mandíbula e laterais, né? A gente vê que há um predomínio da mastigação no lado direito. Então o movimento de língua é limitado aí, até porque ele possui um estreitamento, né, de arcada dentária, e isso dificulta esses movimentos rotatórios aí da mandíbula, né? Então, com a goma de mascar, a gente vê que ele tem uma mastigação predominantemente unilateral direito. Ele mudou agora para o lado esquerdo, mas logo faz uma certa mastigação, movimentos verticalizados, mas logo muda para o lado direito, que é o lado preferencial deste paciente, né? O paciente 3, mastigando a maçã, nós vemos já um melhor movimento mandibular, né, de lateralidade. Bem nítido aqui a questão do movimento lingual, um pouco dificultoso também. A dificuldade em manter o alimento dentro da boca por conta da ausência do vedamento, né? Então, houve escape de alimento para fora da cavidade oral. E a gente vê aí uma mastigação simultânea, né? Bilateral simultânea. Então, os dois lados existem alimentos. Isso por quê? Porque a língua não está exercendo o seu movimento de lateralidade ideal. Ele tem uma mastigação simultânea. Aí, com a goma de mascar, nós observamos o lado preferencial agora, no lado direito. Vemos que ele não lateraliza a goma, né, por muito tempo para o lado esquerdo. Ele lateraliza pouco tempo e logo volta
para o lado direito. Agora continua no lado esquerdo. Olha só a dificuldade em lateralizar, em realizar o movimento igual. A gente vê escape de saliva por conta da ausência de vedamento, né? E mais uma vez ele volta para o lado direito, onde permanece. Enxergamos aí também a questão do escape de saliva, movimentos pouco rotatórios de mandíbula, quase verticalizado, né? E vemos aí o lado preferencial bem nítido do lado direito, porque o alimento foi inserido no lado esquerdo e ele imediatamente passou o alimento para o lado direito. Então, isso já faz com que a gente analise, enquanto avaliador, já observe qual o lado mastigatório desse paciente, né? Então, com a goma de mascar, nós vemos esse movimento de fechamento no lado do trabalho, né? E o lado mais inclinado do lado do balanceio, movimento um pouco mais inclinado. Aí é bem discreto esse movimento, é quase vertical, né? Não tem um movimento perfeito de lateralidade, aí o movimento está mais verticalizado, é o que a gente chama de charneira, né? Então, mesmo comparando o lado balanceiro de trabalho, a gente vê pouca inclinação. Agora sim deu para perceber um pouco mais no lado direito, a inclinação mandibular, mas ainda assim nós temos uma inclinação, né, para o lado esquerdo. Bem, aí nós vemos outro caso de um paciente, né, na verdade são 5 casos, que tem uma alteração em arcada dentária, movimento de língua aí, ajudando a tentar manter o alimento entre as cúspides dentárias. A gente vê aí, ó, ocorrendo a mastigação em premolares, a fase da trituração em premolares e posteriormente a fase de pulverização em molares, né? Então, quando o alimento vai ficando reduzido, nós observamos cada fase dos dentes premolares e molares sendo estabelecida. Da mesma forma, continuamos vendo aqui o movimento rotatório e lateral da mandíbula, né? Movimento lingual bem efetivo, mantendo a goma de mascar entre os dentes, fazendo um movimento de lateralidade de um lado para outro. Aí a gente já vê que é uma mastigação mais alternada, né? Dando continuidade ao processo avaliativo, nós vamos investigar, analisar, melhor dizendo, o lado inicial da mastigação. Então, como nós vimos lá no vídeo, o lado preferencial é sempre aquele em que o paciente, ou o avaliador, ou o próprio paciente mesmo, ao inserir o alimento, ele vai sempre colocar no lado em que ele mais gosta de mastigar, em que ele prefere. Ele tem um hábito de mastigar. Então, os movimentos mandibulares do primeiro ciclo mastigatórios, a gente vai observar, em que a mandíbula deve estar lateralizada para o lado inicial e os dentes deste mesmo lado em oclusão. Então, assim que é introduzido o alimento na boca, a mandíbula ela vai estar lateralizada para o lado inicial. Obviamente, o lado em que vai iniciar a mastigação. E os dentes desse lado onde vai ocorrer o trabalho, eles vão estar ocluídos, eles vão estar em oclusão.
Caso tenhamos dúvida ou se quisermos avaliar de uma forma mais precisa, é indicado que coloquemos as mãos, os dedos sobre os músculos masseteres e aí nós vamos perceber qual é o lado de maior contração. Então, geralmente, o lado em que há maior contração é o lado onde está sendo iniciada a mastigação. Então, a primeira mordida, o primeiro ciclo, vai ocorrer justamente no lado em que o masseter contrai mais. A Whittaker et al. Ela sugere que tenhamos que observar o primeiro, o terceiro, o quinto e sétimo ciclos mastigatórios. Então, a gente exclui o segundo, o quarto e o sexto ciclos e observa o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo ciclo mastigatórios. Durante 4 períodos. Então, em 4 porções, digamos. Se durante essas 4 porções observadas, esses 4 períodos observados, 3 forem realizadas em um lado só, né? Esse é o lado inicial da mastigação. Esse é o lado que irá coincidir com o lado inicial da mastigação. Então, por exemplo, o meu lado inicial é o lado direito. Então, 3 destas 4 vezes serão realizadas desse lado, o lado em que eu prefiro iniciar a mastigação. Então, é esse o lado da minha preferência mastigatória. O tipo mastigatório será observado de acordo com o número de ciclos. Então, se realizado mais do lado direito ou se realizado mais do lado esquerdo. É interessante filmarmos essa avaliação para que a gente possa fazer uma análise após, né, o estudo, a avaliação com a presença do paciente. Então, a gente vai ter a oportunidade de analisar melhor. Então, a mastigação vai ser classificada como unilateral predominante quando houver mais de 66% dos ciclos mastigatórios realizados em um único lado. E quando houver mais de 95% de ciclos mastigatórios realizados em um único lado, ela será classificada como unilateral crônica. Porém, a gente considera uma mastigação bilateral alternada quando há predominância, não há predominância de nenhum lado. Ou seja, tanto os ciclos mastigatórios são realizados do lado direito quanto do lado esquerdo. E vai haver a predominância de movimentos tanto verticais como horizontais da mandíbula. Ok? Se for bilateral simultâneo, ou seja, o alimento sendo mastigado ao mesmo tempo dos dois lados, vai haver o predomínio dos movimentos verticais. Tá ok, pessoal? Então, predominância de movimento mais de um lado, mais de 66% dos ciclos mastigatórios realizados de um lado, nós vemos que aquele lado é predominante. Mas se for 95% dos ciclos mastigatórios, a gente já disse que é uma mastigação crônica, unilateral crônica. Porém, se houver um balanceio, um equilíbrio, tanto do lado direito como do lado esquerdo, do número dos ciclos mastigatórios, então a gente diz que tem uma mastigação bilateral alternada. Mas se o alimento estiver nos dois lados ao mesmo tempo, onde predominam os movimentos mais verticalizados, nós vamos ter aquela mastigação de charneira ou bilateral simultânea. Na musculatura perioral, nós temos que ver o quanto ela deve participar dessa mastigação. Ela vai participar sim, mas de forma discreta. Então, a gente vai observar essa musculatura, se ela está
participando de forma muito acentuada, muito exagerada, se ela está estática, ou seja, parada, que é praticamente impossível, né, observarmos ela quase que estática, ou se ela está participando de maneira discreta. Então, nós temos que estar atentos que o ideal é essa mastigação ser realizada com a participação discreta da musculatura perioral. Não pode estar quase estática e nem exagerada. Os lábios devem estar com a postura de preferência selados, para evitar justamente o escape do alimento no na parte anterior, né, da boca, e também para facilitar ou para promover, para ajudar no aumento da pressão intraoral, para assim o bolo ser ejetado de maneira mais forte para a faringe. Então, esses lábios têm que permanecer ocluídos. Eles podem estar afastados durante a mastigação em alguns momentos e a gente vai poder visualizar o alimento dentro da cavidade oral. Então, não é o ideal esses lábios estarem afastados. Então, a gente vai descrever a postura dos lábios durante a mastigação. Se eles ficaram selados durante todo o tempo, se ficaram abertos durante todo o tempo, ou se a hora ficou aberta, ou se a hora ficou fechada. Em alguns casos podemos observar ainda tremores nas estruturas orais, tanto de mandíbula quanto de musculatura. Isso vai sugerir o quê? Incoordenação dos movimentos mandibulares, hipotonicidade dos músculos mastigatórios e também alterações neurológicas, tá? Então, a gente vê muito idoso ou pessoas que têm alterações neurais, neurológicas, que apresentam tremores na musculatura, na mandíbula, durante a mastigação. Podemos ver a contração dos masseteres também, sendo avaliado por meio da palpação digital, em que a gente vai posicionar os dedos na face do paciente, os dedos um em cada lado, um em cada masseter, enquanto ele está mastigando. Então, a gente vai observar se a contração ocorreu de forma simultânea, ao mesmo tempo, né, nos dois, se um contraiu primeiro que o outro, se um está mais forte que o outro, ou se os dois estão fortes, se os dois estão fracos, se está com a força regular. Isso quer dizer que muitas vezes o tônus ele está alterado. No caso, se estiver fraco, a gente pode dizer que esse masseter está com o tônus rebaixado. Então, simples toque durante o ato de intrusão, no ato de mastigação, de mordida, a gente vai perceber esse estado do masseter, essa característica do masseter. Vamos observar se os movimentos mandibulares de abertura, de fechamento, de lateralização estão coordenados, como também os movimentos dos lábios e da língua, se estão sendo precisos quanto aos movimentos de lateralização, de anteriorização, de posteriorização. Caso haja incoordenação dos movimentos mandibulares, nós podemos sugerir que está tendo alteração no controle motor dos músculos mastigatórios. Então, se houver uma certa incoordenação nesses movimentos, é comum também vermos em idosos essa falta de coordenação, justamente por conta dessa alteração no controle motor dos músculos mastigatórios. Mas podem encontrar também em gente jovem, pode sim. O escape anterior do alimento, a gente vai observar se houve escape por meio da visualização mesmo, como a gente viu no vídeo, né? Por conta dos afastadores, nós vimos a dificuldade dos pacientes em manter o alimento entre as cúspides dentárias, né? Fazendo com que o alimento escoasse entre os lábios, a saliva também escoasse entre os lábios. Então, por quê? Porque
não havia um vedamento eficaz, o vedamento labial. Então, é um dos fatores que temos que observar também durante a nossa avaliação. O número de ciclos mastigatórios, então, vai ser avaliado por meio de filmagem. Vamos observar a quantidade de movimentos mastigatórios realizados durante essa função. A literatura diz que de 14 a 15 ciclos mastigatórios em média a gente utiliza para pulverizar, para triturar o pão francês. E de 13 ciclos para o biscoito wafer. Então, dentro do padrão normal, 14 a 15 para o pão e 13 ciclos para o biscoito wafer. Mas isso também vai variar de acordo com o estado dentário, com a força mastigatória de cada paciente. A formação do bolo, então a gente vai orientar o paciente a mastigar e antes dele deglutir, nós vamos pedir para olhar, para que o paciente abra a boca e que a gente olhe como está o posicionamento desse bolo. Ele não pode estar espalhado na cavidade oral, nem no vestíbulo, ele tem que estar coeso, centralizado no dorso da língua, no sulco longitudinal lingual e não espalhado pela boca. Então, a gente, além de olhar se ele está bem trituradinho, feito um alimento pastoso, se ele junto com a saliva formou bem o bolo e se ele está centralizado no dorso da língua. E ele vai mostrar para a gente antes de deglutir. Vamos observar ainda o local da trituração do alimento. Onde é que está sendo realizado? Ele pode ser realizado na região posterior, nos molares e premolares, de preferência a parte da fase de trituração ocorre nos premolares e a fase de pulverização ocorre nos molares, mas em alguns casos vai acontecer na região anterior. Então, os dentes anteriores vão fazer o papel dos molares e premolares, principalmente em alguns casos de má oclusão. Então, nesses casos, é imprescindível que se observe, né, a oclusão, se tem alguma alteração que está levando a essa alteração também de função mastigatória, do local onde o alimento está sendo triturado. Quando os lábios encontram-se afastados, essa observação é mais fácil, pois se verifica a localização anterior do alimento. Obviamente, se o alimento estiver sendo triturado, né, na parte mais posterior anterior, os lábios estando abertos, nós vamos visualizar de maneira mais fácil. Mas se estiver fechado, a gente vai perceber pela movimentação mandibular, que vai estar mais vertical e protrusiva. É importante vermos os ruídos existentes na ATM. Numa articulação saudável, ela não vai ter ruídos, não vai ter estalo, não vai ter crepitação. Então, utiliza-se o estetoscópio para fazer a ausculta sobre a ATM. Então, a gente vai observar, vai auscultar, na verdade, a presença desse ruído. Então, eles podem ser estalidos ou crepitações. E ver também em qual lado, se bilateral ou lateral direito ou esquerdo. Durante a mastigação, a respiração ela pode variar como sendo nasal ou oral. Nos casos de mastigação oral, os lábios vão estar sempre entreabertos durante a mastigação, então não vai haver um vedamento labial e muitas vezes a mastigação é mais rápida nos casos dos respiradores orais, porque ele está competindo com o alimento entre mastigação e respiração. Então, para ele é mais difícil manter os lábios ocluídos, porque ele precisa da abertura para respirar. Se os lábios, por outro lado, estiverem fechadinhos, então a respiração vai estar ocorrendo tranquilamente pela via nasal. Então, muitas vezes, quando a respiração é oral, ela se apresenta de forma ruidosa, ofegante. A trituração do alimento é ineficiente por conta da rapidez para mastigar. O número de ciclos mastigatórios, então, vai ser diminuído. O tempo mastigatório vai ser menor, ou seja, vai ser mais rápida essa mastigação. E isso faz com que nós, enquanto avaliadores,
sugerimos, né, que essa respiração, então, está sendo oronasal ou oral. Vamos observar o amassamento com a língua, né? A partir da análise da filmagem, nós vamos verificar a presença do esmagamento do bolo alimentar com a língua contra o palato, notando-se o quê? Movimentação vertical ou póstero anterior da língua. Então, a gente vai observar esse movimento mais verticalizado da língua e também de trás para frente. Quando esta situação ocorre em geral, os lábios encontram-se afastados. Entretanto, se os lábios estiverem selados, observa-se movimentação mandibular vertical e anterior. Então, nos casos desse amassamento, nós vamos observar com o lado aberto, bem visível, de maneira bem visível, essa movimentação vertical, movimento posterior de língua. Mas se eles estiverem fechados, nós só vamos poder avaliar pelo movimento mandibular vertical e anteriorizado. O tempo mastigatório. Esse tempo ele pode ser mais rápido, mais curto, né? Ou mais prolongado. Isso vai depender tanto da textura do alimento, número dos ciclos mastigatórios, como também do estado neuromuscular do paciente. O tempo mastigatório em segundos será mensurado utilizando-se um cronômetro, o qual será acionado imediatamente no início da fase incisal e interrompido quando iniciar a primeira deglutição, observada pela elevação da laringe. Então, assim que a gente coloca o alimento na boca, né, primeiro ato incisal, nós acionamos o cronômetro. E assim que ele estiver pronto para deglutir, quando deglutir que iniciar a elevação laringe, a gente para e conta quantos segundos durou o tempo mastigatório com todos os ciclos desse indivíduo. Então, ele deve ser repetido 3 vezes, então a gente verifica em 3 porções de alimento. Segundo a literatura, o tempo médio vai estar entre 11,17 e 15,4 segundos para o biscoito wafer, no caso uma porção de 2 centímetros ou de 1/4, né, de biscoito wafer, e de 26,3 segundos para 1/4 do mini pão francês, ou de 2,79 para uma porção de pão francês, o que equivale a 1/4 de uma fatia de 1 centímetro de espessura. Então, a gente imagina um pão com 1 centímetro de espessura, né, uma fatia realmente, e dessa fatia a gente parte 1/4 desse tamanho da fatia. Vamos observar ainda o movimento de cabeça. Se há o movimento de cabeça, como vai estar o posicionamento dela. Então, o paciente não deve estar com a cabeça apoiada em lugar nenhum, ele deve estar com a cabeça livre de apoio, justamente para evitar que os movimentos que ele costume realizar espontaneamente sejam limitados. Pode-se encontrar a cabeça em posição centralizada, mantendo o plano oclusal paralelo ao solo com a cabeça estática, ou seja, posição ereta, né? O paciente sempre com 90 graus, né, rente ao solo, cabeça estática. E ainda pode ocorrer a inclinação de cabeça para um dos lados. Então, além dele querer apoiar a cabeça, ele também vai querer inclinar a cabeça para a direita ou para a esquerda. E isso a gente vai ter que anotar, vai analisar, porque isso é uma forma muitas vezes dele estar ajudando na trituração, ajudando os dentes. Então, pela dificuldade, ele pode querer inclinar, ok? Essa cabeça. Para a mastigação bilateral alternada, deve-se levar em conta alterações de oclusão, uso de prótese, coordenação e equilíbrio muscular,
se há presença de dor, estado de conservação dentária e DTM. Agora entrando, né, na terapia propriamente dita da mastigação. Então, o objetivo nosso é o quê? Favorecer a mastigação bilateral alternada, mas para isso todos esses aspectos citados devem ser considerados, né? Porque nós não podemos exigir que um paciente mastigue dos dois lados se ele tem ausência dentária de um dos lados, se ele tem uma dor, tem um distúrbio temporomandibular, uma disfunção temporomandibular, se ele não tem um estado de conservação dentário satisfatório, se os músculos deles não estão funcionantes de forma ideal. Então, o uso de prótese também prejudica, que no caso, quando se tem uma prótese total, tanto superior como inferior, não é? É recomendado, é indicado a mastigação vertical, simultânea, né? Então, nem sempre é indicada a mastigação bilateral. Temos algumas exceções. Bilateral alternada, né? Então, a terapia vai variar de acordo com as deformidades dentofaciais, as causas dessas alterações. Um trauma de face, por exemplo, vai ser diferente. Uma terapia de um trauma de face é diferenciada de quem tem uma deformidade dentofacial ou de quem tem uma paralisia facial. Então, é variável. Então, de acordo com a forma, né, ou a causa da alteração, nós vamos ter algumas diferenciações. Então, nos casos das deformidades dentofaciais, nós vamos atuar tanto no pré e no pós-cirúrgico. No pré, trabalhando conscientização, propriocepção, conscientizando o paciente de como é a fisiologia normal da mastigação, como a dele está. E no pós-cirúrgico, nós vamos começar a trabalhar justamente a musculatura, os pontos, né, de propriocepção, de onde as novas estruturas estão posicionadas. A sobrecarga na função da mastigação ela deve ser evitada por pelo menos 45 dias, né, para que seja realmente iniciado o treino da mastigação propriamente dita de forma alternada, tá? Principalmente em caso de dor, deve-se evitar essa sobrecarga na mastigação. Então, até 45 dias é necessário que haja um certo limite, né? Até porque é um período em que vai haver a formação do calo ósseo ainda nessa região operada, vai existir a dor, né? Então, vamos ter o objetivo de ampliar os movimentos mandibulares, no caso de pacientes que sofreram a cirurgia ou que estão no período pós-cirúrgico. E estando as condições oclusais favoráveis, nós vamos poder recomendar o corte inicial de alimentos macios, como maçã, pera sem casca, cortadinhas ao meio, para estimular a abertura e a protrusão mandibular. Mas para isso o paciente precisa já estar liberado para começar a mastigação da consistência desses alimentos. Então, a equipe multidisciplinar aí é importantíssima. O médico precisa dar o seu aval, seu parecer quanto à liberação, né, o bucomaxila, perdão. Ele deve dar a sua liberação para iniciar esse tipo de textura. Nos casos de traumas de face,
precisamente fratura unilateral de côndilo, então é imprescindível que haja uma reorganização funcional através de treinos sistemáticos da mastigação contralateral à fratura. Então, nesses casos, nós vamos iniciar um treino dessa mastigação no lado contrário da fratura de côndilo. E em casos de limitações nos movimentos de lateralidade, nós vamos estimular o corte do alimento com os dentes anteriores e com os dentes posteriores de alimentos mais macios. Tá? Então, os mesmos alimentos usados na terapia de deformidades dentofaciais, uma pera sem casca, nós vamos iniciando aí o trabalho de incisão, de corte desses alimentos. Já na paralisia facial, nós vamos observar que vai haver uma dificuldade do paciente em mastigar do lado afetado, né, por conta da falta do controle muscular, da falta do vedamento que esse paciente vai ter no lado da paralisia, no lado paralisado. Então, nós vamos incentivar justamente a mastigação desse lado, ok? Então, isso vai fazer com que haja um estímulo, né, da atividade dos músculos comprometidos. Devemos investigar de forma criteriosa todos os músculos faciais comprometidos, os órgãos fonoarticulatórios que estão comprometidos e que estão hipofuncionantes, né, durante o ato da mastigação. E vamos trabalhar a lateralização do bolo com a ajuda da língua ou com o auxílio da mão do paciente sobre a bochecha. Então, o próprio paciente pode ir tentando trabalhar a lateralização do bolo alimentar com ajuda. Lateraliza para um lado, lateraliza para o outro, ou utiliza a mão pela parte externa da bochecha, né, para ajudar a manter justamente o alimento entre as cúspides dentárias. E os casos de respiração oral, como é que vai ocorrer esse treino respiratório, mastigatório, perdão. Então, esse treino pode ser feito com um garrote colocado entre os molares, de forma bilateral, e a gente pede que o paciente realize as mordidas, né, e realize os movimentos de intrusão. Isso vai fazer com que haja um fortalecimento dessa estrutura muscular que vai estar flácida, muitas vezes, né, predominantemente em respiradores orais. A musculatura mastigatória ela vai estar mais flácida, mais hipofuncionante, por conta do predomínio vertical, muitas vezes, da face, ou de uma mordida aberta. Então, isso vai fazer com que haja esse fortalecimento. A mastigação deve ser feita, de preferência, com alimentos naturais, de que com esses alimentos artificiais, ou com outros materiais, como, por exemplo, goma de mascar, tá? Porque é uma queixa muitas vezes da família, a dificuldade em se alimentar com determinadas consistências. Então a gente pode sim priorizar os alimentos naturais. Não que a gente vai deixar de lado o garrote, que é um potente meio de trabalhar a força mastigatória, né? Mas sempre vamos dar ênfase a lançar mão de alimentos naturais, até porque o natural também é a realidade, né, do movimento, do estado fisiológico da mastigação, né? O alimento começa inteiro, depois vai se dissolvendo, se triturando. Em caso de mordida cruzada, não indicar dietas mais consistentes
nem treino mastigatório antes da correção ortodôntica. Isso para quê? Para evitar adaptações e assimetrias miofuncionais e maiores prejuízos para esses indivíduos, né? Então, em caso de mordida cruzada, não é para estar trabalhando o outro lado, já que ele prefere mastigar do lado cruzado, né? O ideal não é esse, e sim que ele possa corrigir antes a mordida cruzada, para só assim começar a trabalhar de forma ideal essa mastigação. Então aqui nós temos algumas referências que vocês podem utilizar para aprofundar ainda mais esse assunto. E tenham uma boa noite, um bom dia e até mais.